Você já parou para pensar que o único jeito de você escolher um bom médico é se você entender de medicina? Porque como que você vai avaliar se aquele médico faz bem ou mal o trabalho dele se você não entende do que ele faz? Só outro médico poderia determinar se aquele médico faz um bom trabalho ou um mau trabalho. Porque você precisa entender de medicina para determinar isso. Só que mesmo assim, mesmo sem entender, a gente precisa escolher médico para nos atender quando a gente tem um problema de saúde, quando a gente vai fazer uma consulta, uma cirurgia. E aí, como que a gente escolhe? Você tem lá uma lista de nomes num catálogo, uma lista de fotos num catálogo, e com base no que a gente decide? Eu queria começar esse nosso vídeo com esse exemplo do médico, por quê? Porque medicina é fácil, porque todo mundo assume que não entende de medicina. Então você vai no médico, você assume que você não entende daquilo e que ele vai fazer um bom trabalho. Só que a gente tem que tomar uma série de outras decisões no dia a dia, que a gente também não entende do que está fazendo, só que a gente jura que sabe exatamente o que está fazendo. A gente escolhe roupa para vestir jurando que entende de moda. A gente escolhe comida para comer jurando que entende de culinária. Só que a gente não entende, a gente não sabe como escolher. Mas a gente escolhe mesmo assim. O processo de escolha ele é muito importante para a gente entender como as marcas se posicionam nesse mundo e como toda essa estrutura ao redor das escolhas manipula as nossas decisões sem que a gente perceba. E esse tipo de manipulação é especialmente interessante porque você está sendo manipulado, você não escolhe por si mesmo, mas jura de pé junto que escolheu. Jura que isso é a sua vontade. Jura que você pensou seriamente nessa decisão. Só que não. Fica comigo que a gente vai entender melhor como as escolhas acontecem. Olá, eu sou Rubens Makouf, e se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós falamos um pouco sobre comportamento, comunicação e sobre como essa dinâmica influencia o nosso dia a dia. Então, se você chegou agora, já se inscreva, porque o conteúdo é muito bom. Nos siga nas redes sociais, você vai gostar. Bem, hoje a gente está falando sobre decisões. E todo dia, todo santo dia, a gente precisa tomar decisão sobre tudo. Sobre qual caminho a gente vai tomar, sobre qual a ordem que a gente toma banho de manhã cedo, sobre o que a gente vai comer no café da manhã, sobre o que a gente vai vestir para o dia. São pequenas e muitas decisões acontecendo ao mesmo tempo. Só que na maior parte das vezes, a gente não presta atenção nessas decisões sendo tomadas. Algumas envolvem esforço, outras menos esforço. Então, se você está acostumado a tomar banho em determinada ordem, você vai fazer aquilo todos os dias, mesmo que seja uma escolha, é uma escolha que você já tomou no passado e você vai repetindo aquilo sem pensar. Só que às vezes, durante o dia, muito no trabalho, por exemplo, a gente tem decisões mais sérias para tomar. Como, por exemplo, que tipo de destino dá para um orçamento, ou decisões sérias de vida, né? Que parceiro que a gente vai ter para o resto da vida, né? Na hora de comprar um imóvel, na hora de comprar um carro, decisões que envolvem um pouco mais de processo de pensamento. Só que o fato é que na maioria das vezes a gente não está preparado e não tem informações suficientes para tomar essas decisões. Eu comecei esse vídeo dando o exemplo do médico, de que você só consegue determinar se um médico é bom ou ruim se você entende do que ele está fazendo. E na maioria das vezes a gente não entende. É a mesma coisa, por exemplo, na hora de comprar um carro. Você só vai determinar se aquele carro é bom ou ruim se você entende de mecânica, se você entende de autoelétrica, e a maioria de nós não entende. Ainda assim, a gente toma decisões no dia a dia. E a gente toma com base no quê? Em símbolos, em atalhos. Por quê? Porque decisão dá trabalho. O Dr. Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia, ele fez um estudo e explicou isso muito bem, que a gente tem mais ou menos
dois tipos de cérebros funcionando na hora de tomar decisão. Ele chamou isso de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele toma decisões rápidas, instantâneas. Então, se eu te perguntar quanto é 2 mais 2, você me responde que são 4, automaticamente. Se eu lhe perguntar quem é o presidente do Brasil, você me responde rapidamente quem é essa pessoa. Por quê? Porque ele pega atalhos e a informação está ali fácil. Mas se eu te perguntar quem era o presidente em 1991, aí gasta um pouco mais de conhecimento. Se eu lhe perguntar por que é que você gosta do seu parceiro, gasta um pouco mais de trabalho mental para essa decisão ser tomada, para essa resposta vir. E segundo Daniel Kahneman, né, simplificando muito a obra dele, isso acontece no sistema 2, que é um sistema que faz decisões analíticas e leva muito mais tempo para pensar e processar essas informações. O fato é que na maior parte do nosso dia, na maior parte das nossas decisões, é o sistema 1 que está no comando. Então ele toma as decisões rápidas, o mais rápido possível, e para isso ele pega atalhos. E por que isso acontece? Por que a gente não está o tempo todo tomando decisões plenamente racionais? Se o nosso cérebro é capaz de fazer isso o tempo todo, por que é que ele não faz? É muito simples, é porque isso gasta muita energia. Então, se você tem que tomar uma decisão muito séria no seu dia, você faz um esforço mental enorme. E aí você fica cansado. É o que justifica, por exemplo, trabalhadores de escritório que ficam cansados no fim do dia depois de ficarem o dia todo sentados. Eles estão cansados do quê? Estão cansados de pensar, de fazer um esforço mental. Isso gasta energia, e energia física. Isso ficou muito claro, por exemplo, muito recentemente com um estudo feito pela Netflix. Eles descobriram que as pessoas estavam cansadas de escolher filme. É simples assim. Antes você assistia TV, nós assistíamos TV, e como que funcionava? Você ligava a TV, escolhia um canal, e alguém lá naquele canal tinha escolhido previamente que notícia você vai ler, que filme você vai ver, o que você vai saber daquele dia. Isso é o processo da TV. É o processo de curadoria. E aí, de repente, a internet ela traz o privilégio da escolha. De repente, você pode escolher. Só que ninguém percebeu que escolher é uma responsabilidade também. E escolher é uma coisa que dá trabalho. Então você precisa, além de consumir as suas notícias, escolher quais notícias você vai consumir. Além de ver os seus filmes e as suas séries, você precisa escolher quais filmes e quais séries você quer ver. E aí, de repente, você se pega gastando mais tempo rolando os filmes na Netflix do que assistindo filmes propriamente. Porque escolher dá trabalho. Escolher dá muito trabalho. E aí, por exemplo, a própria Netflix percebeu que os usuários tinham uma forte fadiga de escolha, como eles classificaram, e implementaram nos Estados Unidos o botão de aleatório. Então a pessoa abre o Netflix, clica no aleatório e ela não escolhe mais. Alguma coisa vai passar para ela ver. E é tipo TV. Depois da evolução a gente volta à TV. Porque escolher dá trabalho. Então a gente vê, por exemplo, hoje na internet, um grande aumento do trabalho de curadoria, né? De quem escolhe produtos para as pessoas assistirem, para as pessoas consumirem. Por que escolher dá trabalho? Pare e pensa um minutinho o que é escolher alguma coisa. Você precisa estar ciente das opções, analisar cada uma delas e optar por uma. É isso. Você tem muitas opções. E para você escolher uma das opções, você precisa saber de todas elas. E isso dá um baita trabalho. Você vai escolher um apartamento, você precisa ver uma dezena de apartamentos antes de você escolher um. Aí pensa você fazendo isso todo santo dia para cada pequena decisão que você precisa tomar. Ah, eu preciso escolher uma roupa. Então eu vou analisar todo o meu guarda-roupa, analisar o clima do dia, o ambiente em que eu vou, e etc, etc, e fazer uma análise crítica para
eleger uma roupa para o meu dia. Pronto, metade da sua capacidade de fazer boas escolhas se esvai ali no guarda-roupa pela manhã. Tanto que é muito comum a gente ver executivos norte-americanos usando a mesma roupa para não ter que escolher, usando o mesmo carro para não ter que escolher, porque escolha dá trabalho. Então, essa energia toda gasta é muito preciosa para o cérebro, porque ele precisa poupar essa energia para decisões que realmente exigem um pouco mais de esforço. Só que como que essa energia é poupada? Muito simples. Com atalhos. É simples, mas não é fácil. A gente pega atalhos. Para pensar em como que você confia numa pessoa. Você conhece uma pessoa, sei lá, um chefe, um profissional, um amigo teu, e de repente você começa a confiar nas coisas que aquela pessoa fala. Com base no quê? Que exemplos você teve de confiança? A gente usa atalhos para tomar essas decisões. E esses atalhos estão relacionados a determinados símbolos. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás falando sobre símbolos de riqueza. O fato de que a maioria das pessoas que a gente conhece no dia a dia, a gente não conhece o saldo da conta bancária, a gente não sabe do patrimônio líquido daquela pessoa, mas a gente presume que ela é uma pessoa rica, uma pessoa abastada, uma pessoa com muita capacidade financeira, sempre através de símbolos. Então você observa a casa onde essa pessoa mora, você observa o carro que essa pessoa anda, você observa roupas, alguns hábitos, viagens, restaurantes. Tudo isso é símbolo. É o símbolo do que uma pessoa pode pagar. Só que isso não demanda tanto poder financeiro assim se a pessoa quiser fingir que tem um grande patrimônio para ostentar nas redes sociais. Mas a gente usa os símbolos e para nós basta. Então você vê um carro importado, você vê uma casa grande, você presume. Essa pessoa é uma pessoa rica. Você não imagina que ela está cheia de dívidas. Você não imagina que... Enfim. É a mesma coisa para tudo. Para e pensa como você escolhe um médico. Você vai escolher com base em recomendações de amigos que já foram lá, ou de textos que você lê na internet. Mas quem disse que essas pessoas são capazes de fazer essa avaliação? Elas também não entendem de medicina. Como que elas são uma fonte? Posso dar um exemplo. Eu fui fazer uma cirurgia recente e eu tive que escolher um cirurgião. E aí vem, né, a listinha de nomes para escolher. E aí eu, obviamente, fui pesquisar todos eles na internet. E eu acabei ficando com um cirurgião que eu vi ele dando uma entrevista na TV. Isso é o quê? Isso é atalho. Eu presumo que, por ele ter dado uma entrevista na TV, ele é uma autoridade naquilo que ele faz. Mas e se não for? E se ele é amigo de alguém na TV? E se ele tiver só um bom trabalho de relações públicas? Como que uma entrevista na TV se relaciona com o que ele faz de fato, que é cirurgia? Não dá para saber. Então, você toma um atalho. Você usa símbolos. E quando a gente pega um atalho pelos símbolos, existe uma armadilha. O que são símbolos de autoridade? Prédio é símbolo de autoridade. Quando você chega, né, num consultório médico, é um grande consultório médico e bonito, né? A roupa que o médico está vestindo é uma autoridade. É por isso que você vê estudante de medicina andando de jaleco para cima e para baixo, que não faz o menor sentido, mas aquilo é um símbolo, né, de autoridade. A roupa que a pessoa está vestindo, a postura que ela tem, o vocabulário que ela usa. Então o médico, ele vai usar alguns termos técnicos com você, ele vai usar termos próprios da função, a maneira como ele fala, para mostrar que ele entende daquilo. Aí você chega no consultório, você vê diploma na parede, você vê títulos na parede. Isso tudo é símbolo, né? Só que o maior de todos os símbolos é número. Então ele vai te contar que ele já atendeu tantas pessoas, ele vai te contar que ele tem tantos anos de experiência, ele vai te contar um monte de números diferentes. Para que aquilo serve? Para te dar segurança. Mesmo que às vezes não faça sentido. Entende isso? Às vezes faz, às vezes não faz. Mas a função é a mesma. Te dá segurança, né?
E esses símbolos de autoridade, eles podem variar de lugar para lugar. Por exemplo, eu moro aqui no interior de Minas. E a gente está a 200 quilômetros da capital de Minas, que é Belo Horizonte. Então, quando uma pessoa quer dizer que está se consultando com um médico um pouco mais graduado, ele fala assim, olha, eu estou me consultando com um médico lá de Belo Horizonte, que é uma beleza. Aí quando a pessoa quer mostrar ainda mais, ele fala assim, não, porque eu estou me consultando com um médico lá de São Paulo, um profissional lá de São Paulo. Ou então, no país inteiro você vai ouvir gente, não, isso aqui é lá dos Estados Unidos, não sei o quê, não sei o quê. Que diferença faz um médico de Belo Horizonte, de São Paulo, dos Estados Unidos? Na maioria das vezes, não faz diferença nenhuma, mas é um símbolo. É ele dizendo, olha, eu estou indo a um médico melhor. Porque ele é de Belo Horizonte, ou porque ele é de São Paulo, ou porque ele é dos Estados Unidos. Esses símbolos funcionam para facilitar essa decisão. Só que isso é uma armadilha. Por que é uma armadilha? É uma armadilha e uma oportunidade. É uma armadilha porque tudo isso pode ser manipulado. Então você arranja um bom consultório, você arranja boas roupas, você aprende um bom vocabulário, tem uma boa postura. Só que às vezes você nem é um bom médico. Mas todo o resto parece muito bom. Mas só que as pessoas não vão perceber que você não é bom, porque as pessoas escolhem pelos símbolos. Só que também é uma oportunidade. Depende se você é o opressor ou o oprimido nessa equação. Porque se você é médico, por exemplo, você pode investir num belo consultório, em belas roupas, num vocabulário, em números de diplomas e testemunhais, que você vai conseguir convencer uma boa parte das pessoas de que você é um bom médico, tem grande experiência e é uma pessoa muito confiável. Mesmo que nunca tenha feito uma cirurgia sequer na vida. Entendem isso? Quando você entende essa dinâmica das escolhas, você percebe por que as marcas são tão importantes. Porque quando você vai no supermercado e vai comprar produtos ou serviços, pensa na quantidade... você não compra serviço no supermercado. Quando você vai comprar produto no supermercado, pensa na quantidade de coisa que você tem que comprar. Então você vai comprar arroz. Você entende da produção de arroz? Você realmente sabe avaliar um bom arroz? Na maioria das vezes não, mas você escolhe uma marca. E aí você confia nela. Isso serve principalmente para produtos que você não está habituado. Eu gosto sempre de dar o exemplo de aveia da Nestlé. Porque a Nestlé é a marca mais confiada, a marca que os brasileiros mais confiam já há muito tempo. Então, se a Nestlé lançar um produto de qualquer coisa, provavelmente você vai ter certeza que aquele produto que está com a marca da Nestlé é um produto de boa qualidade. Então você compra a água da Nestlé, você compra a aveia da Nestlé, você nem sabe se foi a Nestlé que produziu, você nem sabe se passou pelo padrão de qualidade da Nestlé, mas a presença da marca ali garante que você confia nesse produto. É um atalho. Toda marca te oferece um atalho. Então quando você vê um BMW, quando você vê um Mercedes-Benz, você tem a certeza de que aquilo é muito bom. E junto com a certeza de que aquilo é muito bom, porque você acha que aquilo é muito bom, você acha que é justo pagar mais caro. Então você acha perfeitamente aceitável que um BMW custe 20 vezes mais, 30 vezes mais que um Volkswagen. Se eu te perguntar assim, você acha aceitável que um BMW custe 20 vezes mais que um Volkswagen? Você provavelmente vai dizer, sim, eu acho, porque é um carro muito superior. E se eu lhe perguntar assim, é superior no quê? Exatamente. Talvez você diga que é por causa da mecânica, por causa da potência, por causa do design, mas vamos ser honestos, é só chute. Porque você não entende de mecânica. Tanto a ponto de conseguir fazer essa correlação de custo-benefício. É a marca falando. É porque é um BMW. Então ele merece custar mais caro. E ele precisa custar mais caro. Porque as pessoas compram um BMW para usá-lo como símbolo, né, de que conseguiram comprar, venceram na vida, etc. Atalho. Quando você entende essa relação, você consegue
pensar muito bem nas escolhas que você está fazendo e ter mais consciência daquilo que você está escolhendo. Porque você não vai se livrar disso. Nem eu, nem você. Porque se a gente tentar tomar decisões muito qualificadas em tudo na nossa vida, a gente vai morrer louco e não vai conseguir tomar decisão para nada. Porque a gente não tem tempo nem energia para ver todas as opções de creme dental no supermercado. Ou para ver todas as opções de pão para um café da manhã. Então, a gente vai tomar muita decisão no automático e a gente tem que fazer isso porque a gente precisa preservar energia. Só que na hora de tomar decisões certas de consumo, a gente precisa estar consciente disso. E quando eu digo a gente, eu falo principalmente para quem produz e vende produtos e serviços. Porque se você, como vendedor, você como empresa, entende como essas escolhas acontecem, você consegue manipulá-las. Como manipular? Você consegue oferecer mais símbolos de valor. Porque se você, como marca, oferece mais símbolos de valor, você consegue ter margens maiores. E os símbolos de valor dependem do que é importante para aquela pessoa naquele momento. Você pega, por exemplo, a linha Galaxy da Samsung, que só foi vendida mesmo em massa depois que aumentou o preço. Por quê? Porque para aquele público específico, o valor era em se ter um smartphone que fosse qualificado e distinto das outras linhas mais baratas. Ali não precisava de nenhuma melhoria no produto, de nenhum outro símbolo, só precisava de mudar o preço, o patamar do preço. Quando você entende o que é importante para quem está decidindo lá do outro lado, você consegue oferecer mais símbolos, seja de autoridade, seja de qualidade, para facilitar a decisão dela e para te favorecer. E o nome disso é marca. Essa é a grande função da marca, facilitar as escolhas. E isso é válido tanto para esse ambiente corporativo nosso, das marcas como um facilitador da escolha, e das marcas como, se uma aveia custa R$10 eu ponho a marca da Nestlé, ela pode custar 14, porque é da Nestlé. Quanto também em questões sociais, de comportamento do dia a dia. Se você pega, por exemplo, um dado interessante de doação de órgãos ali no norte da Europa, você vai ver que, por exemplo, países como a Suécia tem quase 90% dos seus cidadãos doadores de órgãos. Mas a Alemanha, por exemplo, esse percentual é muito menor, né? Mal chega a 30%. Por quê? Porque ali também há um atalho da decisão. Na Suécia, todo mundo é automaticamente doador de órgãos. E a pessoa tem que marcar para não ser. Ela precisa ter uma ação para não ser doadora. Na Alemanha, ninguém é doador de órgãos. Lá eles precisam ter uma ação para ser doador de órgãos, assim como aqui no Brasil. O fato é que a gente tem tanta preguiça de pensar nas coisas, tanta preguiça de escolher, porque a gente precisa poupar energia, que a gente simplesmente passa essas decisões. Então os suecos simplesmente passam batido. Ok, está feito, não preciso fazer mais nada. Essa facilitação da decisão, ela ajuda na escolha, porque torna a escolha mais simples. Seja do ponto de vista social, seja no marketing, seja numa negociação com seu parceiro em casa, seja numa negociação com amigos, seja para decidir quem é que vai fazer o churrasco, aonde vai ser feita tal festa, na casa de quem. Quanto mais você facilita a decisão, quanto mais você torna fácil as decisões, mais você consegue manipular o resultado daquela decisão. É só você pensar nas nossas eleições, por exemplo, de cada país. Quando que você vai ler? Gente, vamos ser honestos aqui. Quando foi que você leu o plano de governo de um candidato? Não estou falando de folhear, ver os pontinhos. Não, pegar e ler um plano de governo do candidato de cima a baixo, de ver política econômica. Gente, sejamos honestos. As pessoas não fazem isso. Mas elas brigam
loucamente para defender o seu candidato, como se ele tivesse o melhor projeto para o país, ele fosse a pessoa mais competente e etc. Porque a decisão dela foi facilitada pela propaganda daquele candidato. Então, se a gente quer que algumas decisões nos favoreçam, seja para que a gente tenha um melhor controle sobre as decisões, ou para que a gente venda mais, ou para que a gente venda mais caro, ou para que a gente consiga fazer com que nossos colaboradores tenham um determinado comportamento, a gente precisa simplificar o processo de escolha. Tudo se baseia nisso. Porque tudo é uma escolha o tempo todo. Então, se você simplifica o processo de escolha, você consegue controlar melhor o resultado das decisões das pessoas. Agora, meus senhores e minhas senhoras, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora que vocês sabem dessa informação, vocês têm uma responsabilidade na mão. Que é a responsabilidade de serem mais conscientes com as suas decisões e também de espalharem esse tipo de informação para as pessoas. Porque nós não somos uma seita, mas isso é meio que abrir os olhos das pessoas para as decisões que elas tomam no dia a dia. Então, eu penso que quando a gente tem um conhecimento, a gente precisa multiplicar, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam sobre isso. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque essa informação pode ser muito válida e muito útil para todo mundo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta esse vídeo, e eu te espero semana que vem para a gente conversar mais sobre esse universo do marketing do comportamento das pessoas, porque é um universo muito vasto e tem muita coisa para a gente conversar e para a gente aprender, tá bom? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso, né? Os benefícios, os males de se ter uma escolha automática e de escolhas tão difíceis que a gente precisa tomar no dia a dia, que eu quero ler as respostas de vocês e comentar também, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.